Good morning, good Bom dia, afternoon, boa and tarde good e evening, boa everyone. noite a Welcome to todos. CS Hear Us Bem-vindos a Catholic Kids. Vejam-nos, Ouçam-nos, This is an event Incluam-nos, um evento co-organized by the Office of co-organizado the High pelo Alto Commission for Human Comissariado Rights, para os Direitos United Humanos, Nations Department of Global Departamento de Comunicações Communications, Globais and the da United ONU Nations e o Population Fundo de Fund. População das My name is Nações Melissa Unidas. Meu nome é Noel, and Melissa I'm the Noel, sou coordinating jornalista multimedia multimídia e journalist tenho and New York orgulho de native, ter proud nascido em Nova first-generation Jersey Caribbean com American, pais born to da diverse Guiana. parents. Good morning, good afternoon, and Bom good dia, boa evening, tarde, everyone. boa My name is noite. Meu nome Dometi é Pongo, Dometi and I'm the Pongo, MTV News sou correspondent for the apresentador do 156 MTV Life News e Pride. tenho Also a orgulho de proud ter Chicago nascido native, born em and Ghanaian Chicago parents. com In pais do 2014, the Ghana. United Nations Em established 2014, a ONU 2024 estabeleceu as the 2015 a International Decade 2024 for como a People of década African Descent, internacional under the dos theme afrodescendentes, Recognition, com o tema Justice, and Development. Reconhecimento, Today's Justiça event e forms part of the Desenvolvimento. activities to mark the O middle evento term de of hoje the faz decade. parte das In fact, atividades que 2021 is a marcam o historic year meio for dessa racial década, equality and e justice. One 2021 é um ano August importante para a 31st igualdade e a commemorates justiça for the racial. first No dia time 31 de agosto, International Day comemoramos pela for primeira vez o Dia Internacional In dos September, we'll Afrodescendentes celebrate the e, 20th em anniversary of setembro, the Durban Free celebraremos o Act, 20º aniversário do outlawing Plano de forced Ação de violence in Durban. the fight Ambos são against marcos racism. importantes Just na 2 days luta ago, we contra o celebrated Mandela racismo. Day. E Nelson 2 dias Mandela is a atrás force comemoramos o icon Dia de in the Mandela. fight against Nelson racism Mandela é and um ícone da equality. luta contra o racismo e Indeed, pela Dometi. igualdade. For today's É isso mesmo, celebration of Domete. the Nesta midterm comemoração review da of the avaliação decade, intermediária da we hope década, that the esperamos que speakers, os palestrantes, os presentations, young discursos, people's as voices, vozes and e the os performances desafios help us to not e only as reflect apresentações on dos the jovens nos progress and ajudem não apenas a challenges of the refletir sobre decade, os but avanços e also desafios help da to década, mobilize us to mas take também a intentional action mobilizações that will ensure intencionais human para rights and assegurar os equality direitos for humanos all e a people of igualdade African descent. para todos os So let's get things started. afrodescendentes. To kick it off, Então, para we'll hear brief começar, opening ouviremos alguns remarks from breves the UN comentários de officials. autoridades United da Nations ONU. High A Commissioner alta for Human comissária Rights, das Michelle Nações Unidas Bachelet. para os Direitos Executive Humanos, Director of Michelle UNFPA, Bachelet, Dr. a Natalia diretora Kanem, executiva da permanent observer of the UNFPA, African doutora Union, Her Natália Excellency Kanem, e Ambassador a Fatima observadora Kyari Mohammed. permanente da União Africana, a Sua Excelência Embaixadora Fatima Kyari Mohammed. Dear friends, it is a pleasure to welcome you to Caros this amigos, é event um prazer to dar-lhes celebrate as our human boas-vindas diversity and the a courage este and evento resilience para demonstrated comemorar a by nossa people of African diversidade descent humana over e many a generations. coragem e The resiliência history and demonstrada por perspective muitas inspire us gerações in this de hard time. afrodescendentes. I honor As suas histórias elders e and perspectivas ancestors nos of African inspiram descent nesses manifesting for momentos their long difíceis. struggles for freedom and Homenageio equality. os anciãos And e I os pay ancestrais tribute to today's afrodescendentes pelas generation suas and young longas people of African lutas descent pela liberdade who e have last igualdade. year E presto peacefully tributo às demonstrated their gerações e aos non-racial jovens justice. And afrodescendentes on de social hoje, media, que no for ano over passado 2 fizeram years stand up manifestações against racism. pacíficas para exigir This justiça disproportionate social impact of e usaram COVID-19 as on redes people of sociais para African mobilizar descent os seus pares once para again lutar demonstrates the contra o structural racismo. discrimination O they impacto face. desproporcional da Today, my office and Covid-19 nos UNFPA afrodescendentes are launching a mais uma series vez of demonstra testimonies a by young people discriminação of African estrutural descent. que enfrentam. We will hear Hoje, o how meu they are now comissariado e a forced to grapple UNFPA with estão lançando uma increased série de stigma, depoimentos de racism, jovens heightened afrodescendentes. poverty, Eles falarão sobre unacceptable como work são conditions, forçados a and lidar rising com o aumento do unemployment. estigma, do Children and discurso de young people are ódio, facing da maior severe disruption to pobreza, de their condições education. inaceitáveis de Many are trabalho e do forced to aumento de work to support emprego. their families and may Crianças e not jovens return to estão learning enfrentando when the pandemic grandes is over. disrupções na sua Mental health educação. among young Muitos people são has forçados a worsened trabalhar para considerably, apoiar a família during what e remains talvez the não voltem a International estudar Decade of People após of a African pandemia. Descent. A saúde It is mental entre os essential that jovens all piorou states tackle systemic consideravelmente. discrimination. Durante o resto da década We need to internacional create dos a afrodescendentes, transformative será change. essencial que todos We os need to estados stop denying lidem racism and com a start discriminação dismantling it. sistêmica. We need to Temos que respect fazer uma humanity, mudança confront transformadora. past Temos que legacies, parar and de deliver negar progress. que o We need to racismo listen to the existe e voices of começar a people of African descent desmantelá-lo. and be worthy Temos que of their adotar, place. acabar com a This impunidade, means confrontar profound os change. legados passados It e means fazer ensuring that the young reparações. people of Temos que African ouvir as descent will not vozes dos fall into poverty afrodescendentes e and merecer a that they sua have access confiança. to good quality Isso significa que education, including precisamos de higher uma mudança education. profunda. Precisamos Labor assegurar que os markets jovens need to promote the afrodescendentes não recruitment of caiam young na people of pobreza African e descent. que tenham acesso à We educação de boa urgently need to qualidade, dismantle inclusive systemic discrimination ensino in the superior. administration of justice. Os mercados de trabalho têm que And promover o also recrutamento de providing jovens an unnecessary use of afrodescendentes force e and ensure accountability. We need to promote é the urgente empowerment desmantelar and a participation of young discriminação people in all matters that sistêmica na affect them. discriminação da justiça, This is acabar how com we o can uso de build perfis societies that are raciais more
e o uso desnecessário da força e assegurar a responsabilização. Precisamos promover o empoderamento e a participação dos jovens em todas as questões que os afetam. Assim poderemos construir sociedades mais resilientes a choques e mais justas para todos os seus membros. É assim que podemos cumprir a promessa da Agência 2030. Acabar com a justiça é uma obrigação legal e moral.
Obrigada. Excelências, caros colegas e amigos, bem-vindos, bem-vindos para marcar o ponto intermediário da década internacional para os afrodescendentes. Reconhecemos o seu quadro para assegurar que todos nos ouçam, nos vejam e nos incluam. A implementação da década nos incentiva a tomar medidas intencionais para acabar com o racismo, a marginalização e a discriminação sistêmica dos afrodescendentes de uma vez por todas. Tudo isso no espírito de reconhecimento, justiça e desenvolvimento. É um espírito inabalável. No mundo inteiro, temos visto investimentos coletivos em programas, políticas e leis que visam a promover os direitos dos afrodescendentes. E no dia 31 de agosto deste ano, o mundo celebrará o primeiro Dia Internacional dos Afrodescendentes. Embora tenhamos feito muitos avanços, ainda há muito trabalho por fazer. Precisamos de ações aceleradas e coletivas para extirpar as raízes do racismo e assegurar que os afrodescendentes em todo o mundo tenham as oportunidades para prosperar. Com efeito, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável convocam governos, a sociedade civil, o setor privado e todos nós para unirmos as nossas forças para não deixar ninguém para trás e para alcançar primeiro os que estão mais atrás. Como parte desse compromisso, a UNFPA desenvolveu uma iniciativa institucional para apoiar a implementação da Década Internacional dos Afrodescendentes, inclusive um programa de profissionais júniores para jovens afrodescendentes, que é uma colaboração com a filantropia sob a égide das Nações Unidas. Esse novo programa promete reforçar a capacidade técnica da UNFPA para cumprir os objetivos da década. Para atender ao apelo para que nos vejam, nos ouçam e nos incluam, a UNFPA também tem trabalhado com profissionais de estatísticas dos governos para assegurar a visibilidade dos afrodescendentes em dados de recenseamento. Juntamente com os nossos parceiros, a UNFPA tem o orgulho de continuar a amplificar a agenda de desenvolvimento única da década para celebrarmos as múltiplas contribuições culturais e socioeconômicas dos afrodescendentes no mundo inteiro, e para pôr as necessidades e as aspirações de mulheres e meninas afrodescendentes no centro dos nossos esforços. Colegas e amigos, o percurso histórico de reconhecimento, justiça e desenvolvimento dos afrodescendentes foi estabelecido e é irreversível. Um ano após a morte do Sr. George Floyd, que galvanizou ações coordenadas contra o racismo no mundo inteiro, e após o Dia de Mandela, no dia 18 de julho, chegou a hora de declarar que todos podemos e devemos concretizar a busca por um futuro com igualdade, dignidade, oportunidade e prosperidade para todas as pessoas. Como o presidente Nelson Mandela notoriamente disse, valorizo o ideal de uma sociedade democrática e livre, na qual todas as pessoas vivam juntas em harmonia e com oportunidades desiguais. Que assim seja para todos os afrodescendentes. A UNFPA está pronta e empenhada em trabalhar com você para que isso se torne uma realidade. A luta continua. Graças e obrigada. Excellencies, ladies and gentlemen. Excelências, senhoras e senhores, é uma honra estar aqui hoje e participar desta avaliação intermediária da década dos afrodescendentes com o tema Vejam-nos, ouçam-nos e incluam-nos. Parabéns à UNFPA, ao Alto Comissariado para os Direitos Humanos e ao Departamento de Comunicação Global da ONU
por essa iniciativa, que não apenas avalia os avanços realizados desde que a comunidade internacional concordou em implementar a Década Internacional dos Afrodescendentes 5 anos atrás, mas também serve como um novo passo na direção de políticas concretas, direcionadas e baseadas em ações sustentáveis. Senhoras e senhores, estamos cientes dos preconceitos raciais e da discriminação que os afrodescendentes continuam a enfrentar hoje. E observamos como a comunidade internacional está lidando com esses atos. Devemos aplaudir os avanços realizados em nível local, nacional, regional e internacional, em conformidade com as obrigações e os compromissos da Declaração e do Programa de Ação de Durban. Parabenizamos, em particular, os Estados-membros que, desde a adoção dessa declaração, estão adotando e implementando medidas legislativas e administrativas progressistas para combater efetivamente o racismo, a discriminação, a xenofobia e outras formas relacionadas de intolerância. Mas ainda temos muito o que fazer. Além de reforçar as medidas legislativas e participar dos compromissos, a inclusividade, a igualdade, o reconhecimento e respeito pela contribuição dos afrodescendentes na humanidade que temos em comum devem estar no cerne das nossas ações diárias. A União Africana reafirmou seu compromisso de alcançar a igualdade e o empoderamento de todas as pessoas com base na Declaração Universal dos Direitos Humanos, que estabelece que todos os seres humanos nascem livres e iguais em termos de igual dignidade e direitos. A Agenda 2030 e a Agenda 2063 da União Africana, em linha com a Agenda de Ação de Addis Ababa, visam ao mundo de respeito universal aos direitos humanos e às liberdades fundamentais e à dignidade humana, além do Estado de Direito, da justiça, igualdade e não discriminação, e o respeito pela diversidade racial, étnica e cultural, que define os princípios desses objetivos. Apenas se defendermos constantemente, educarmos e compartilhar os valores de equidade, abertura e justiça entre nós e com as gerações futuras, poderemos assegurar que a década dos afrodescendentes não seja em vão. Apenas assim poderemos prosperar coletivamente em um mundo mais inclusivo e tolerante. Agora, mais do que nunca, é hora de sermos vistos e ouvidos. Chegou a hora de sermos incluídos. Obrigada. Muito obrigada a todas as estimadas autoridades da ONU pelas suas importantes intervenções e pela sua dedicação inabalável a esse trabalho. Em seguida, teremos uma apresentação musical que estou ansiosíssima para ver, do coletivo musical haitiano Azuei. Fundado em 2015, o objetivo do coletivo Azuei é reunir artistas haitianos e dominicanos e usar a sua herança cultural africana comum para construir pontes entre as duas comunidades. Isso é lindo. Nas palavras do Azuei, cultural e artisticamente somos todos similares. Somos um. Então aqui está a apresentação musical chamada Alekba.
amazing performance. A big Que apresentação incrível! Muito obrigado ao coletivo Azuei. Jovens afrodescendentes no mundo inteiro são essenciais para as mudanças que queremos ver. Por isso, os convidamos a unir as suas vozes nessa conversa. Durante todo esse evento, cujo tema é Vejam-nos, Ouçam-nos, Incluam-nos, eles falarão do seu coração sobre as suas experiências. Alguns falarão sobre sentimentos e emoções, outros sobre seus objetivos ou as suas contribuições para um mundo mais igual e justo. Vejamos os seus depoimentos. Quando me perguntam de onde sou, digo que sou da terra vermelha e das colinas verdes, das infindáveis mangueiras cujas frutas são pequenos sóis, estão sempre ao alcance, com seu aroma tão doce que faz a barriga emitir pequenos grunhidos de impaciência. Tomando um chá enquanto as refeições não ficam prontas. Sou dos sons da minha gente, língua tão rítmica que parece que falamos em cantos. Quando me perguntam de onde sou, eu digo que sou de um país pronunciado incorretamente na modernidade por homens brancos errantes, homens grandes com mentes pequenas, que roubaram os despojos das nossas lutas, sem vergonha e sem visão. Digo-lhes que descendo daqueles que resistiram, cujos sonhos desafiaram as suas balas. Quando me perguntam de onde sou, digo que sou de uma nova história sobre este país, este continente, este mundo. Uma nova narrativa contada por novos autores, sem receio de empunhar a pena como uma pequena lança e os nossos ancestrais como escudos. Marcando outro ano da década internacional dos afrodescendentes no nosso país e em todo o mundo, a nossa comunidade avançou progressivamente contra os impactos globais e em prol dos direitos humanos, do desenvolvimento econômico e do empoderamento dos gêneros, levando essa geração e gerações futuras a assumir cargos como presidentes de nações, secretário-geral das Nações Unidas e diretor-geral do Banco Mundial. Lembrem-se de que as nossas capacidades não são medidas pela cor da nossa pele, mas sim pela nossa capacidade intelectual. Frente à pandemia global da Covid-19, unamos as nossas forças para superar este obstáculo também, sem deixar ninguém para trás. Continuemos a promover a Agenda 2030 sem deixar ninguém para trás, promovendo os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Sem deixar ninguém para trás. Ouçam-nos, vejam-nos e incluam-nos. Digam com força, digam sem medo. Meu nome é Mayra Maturana, filho do Pacífico colombiano, do departamento do Chocó e diretor executivo da JMD La Voz. Ao refletir sobre a década internacional dos afrodescendentes, quero dizer que, apesar dos avanços que ocorreram em termos de inclusão dos afrodescendentes nas instituições, do aumento da consciência étnico-racial, do que significa ser afro e também do amor e senso de pertencer nas nossas comunidades e da construção do tecido social, é importante dizer que ainda temos muitos desafios em termos de desigualdade e pobreza extrema, sobretudo na Colômbia. Segundo o censo de 2018 e as estatísticas, há 2.900.000 pessoas que se reconhecem afrodescendentes. Em comparação com estatísticas anteriores, esse reconhecimento diminuiu. Ou seja, temos que continuar a trabalhar para ter maior inclusão e para fortalecer essas dinâmicas, para que a nossa voz seja ouvida e possamos ser visíveis ao mundo e a todas as instâncias. E com respeito à juventude, o meu país enfrenta muitos desafios em termos de oportunidades. Os jovens são vítimas da pobreza extrema e, além disso, precisamos trabalhar pela empregabilidade, a sustentabilidade, a inclusão, o reconhecimento e a justiça social. Faço parte de uma organização que se chama JMD La Voz, como disse antes, e nessa organização trabalhamos para melhorar as condições de vida da nossa comunidade, assim como destacar uma comunicação étnico-cultural em que damos formação a meninos, meninas e adolescentes sobre todos esses temas.
Além disso, fortalecemos as habilidades de comunicação dos jovens e continuamos crescendo, pois é importante apostar na mudança e continuar cumprindo essas agendas que ajudam a reduzir a desigualdade e, acima de tudo, nos mostram que devemos continuar fazendo o possível e trabalhando pela justiça social nos nossos territórios. Digam com força. Uau, poderosíssimo! Obrigada por essas intervenções inspiradoras. Agora tenho a grande honra de apresentar alguém que admiro há muito tempo pela sua extensa obra sobre a história dos afrodescendentes. O professor Sir Hilary Beckles é o vice-chanceler da Universidade das Índias Ocidentais, no campo de Mona, em Kingston, na Jamaica. Ele nasceu em Barbados e é amplamente reconhecido no Caribe e no mundo pelas suas realizações acadêmicas e pela sua liderança. Em 2015, Sir Hilary foi convidado pelo presidente da Assembleia Geral das Nações Unidas para fazer o discurso principal no lançamento da década dos afrodescendentes. Não poderíamos deixar de ouvir novamente as suas impressões e observações no meio da década. Então, muito bem-vindo ao professor Beckles. Muito obrigado, é uma honra muito grande participar mais uma vez desse processo muito importante. Isso é uma honra muito grande para mim. É uma grande honra tê-lo conosco. Professor, para termos um contexto, por que foi importante ter uma década dedicada exclusivamente à promoção dos direitos dos afrodescendentes? Bem, eu acho que nós começamos o século XXI com grande otimismo e esperança no futuro. E estamos ainda no início do século e imaginamos que esse será o século que nos trará algum tipo de justiça sustentável para toda a humanidade. Então, refletimos sobre a história e os antecedentes dessa agressão global contra as pessoas africanas no processo de colonização e no contexto da criação de impérios europeus. O uso da escravatura dos africanos, que foi o principal veículo utilizado pelo Ocidente para fazer uma transformação econômica global. Mas cometeram esses crimes contra a humanidade nesse processo. Então, começando o século XXI, com esses antecedentes de 500 anos de colonização e escravatura, reconhecemos que o legado ainda afeta a fundação da nossa vida diária. Em todos os nossos encontros diários e principalmente no mundo ocidental, os legados dos supremacistas brancos, a consciência antinegra e as atividades contra os negros. Isso representa um obstáculo ao avanço da democracia e dos direitos humanos. Isso tem que ser tratado e, portanto, as Nações Unidas atuaram muito corretamente, dizendo que precisamos encontrar uma forma de reduzir esse poder histórico advindo da escravidão. Não podemos levar esse legado para o século XXI. Temos que lidar com isso. A humanidade precisa enfrentar o que foi errado no desenvolvimento mundial. E não podemos avançar na modernidade com essas forças ainda afetando negativamente a igualdade, a justiça e a humanidade como um todo. Então, o contexto foi esse. A lógica é impecável. A década foi lançada como um veículo de esperança. A década lançada como um veículo de esperança. Isso nos leva à próxima pergunta. Agora estamos mais ou menos no meio da década e, na sua opinião,
O que está funcionando, o que não está funcionando e por quê? Sempre que nos engajamos em um processo de transformação, de mudança sistêmica, sobretudo contra uma tradição que está enraizada na consciência da maioria das pessoas, temos que reconhecer que haverá ganhos e haverá resistência, mesmo nos estados formativos. Tem que haver uma reflexão sobre as atividades que ocorrem no mundo inteiro. O primeiro ponto que eu gostaria de mencionar é que agora aumentamos a conscientização mundial. Esse é o primeiro passo. O mundo todo agora foi exposto ao legado dos crimes que foram cometidos contra as populações africanas, por meio das telecomunicações, por meio das instituições, da mídia, das suas múltiplas formas. Agora há uma consciência mundial do legado da escravidão, da colonização e do genocídio. Tudo isso faz parte da agenda mundial. O mundo está consciente. Eu acredito que isso seja muito importante para reconhecer. Mas tem havido uma resistência sistêmica aos objetivos da década em muitas regiões do mundo, sobretudo no mundo ocidental. Por um lado, podemos ver evidências de que o conhecimento e a conscientização estão produzindo alguns resultados. Isso ainda se restringe ao nível de liderança governamental, mas que ainda continua a haver resistência formidável. Por exemplo, a maior parte dos países europeus, podemos ver que a sociedade civil, estudantes, universidades, ONGs, sindicatos e o espaço da sociedade civil tem pedido a descolonização do espaço físico. Temos conversas sobre monumentos, temos conversas sobre os nomes de espaços físicos, a celebração pública de pessoas que cometeram esses crimes e das que se beneficiaram desses crimes. Então, no mundo ocidental, tem havido uma tentativa de reverter o processo, de celebrar pessoas que, na realidade, deveriam ser considerados criminosos públicos e alguns deles assassinos em massa. Nós temos visto uma demanda de mudar os nomes de alguns espaços públicos. Mas os governos, os próprios governos, têm resistido aos esforços do que chamamos de justiça reparatória. Ou seja, ainda há resistência, os governos continuam contra os seus cidadãos. Então, esse objetivo é muito claro. A sociedade civil tem avançado e os próprios governos estão defasados. Mas sabemos que o poder de fazer mudanças fundamentais é raramente relacionado com cidadãos e governos. Acho que, em termos gerais, neste momento, a sociedade civil no mundo ocidental está à frente dos governos. E, na verdade, os governos estão atuando como obstáculos ao progresso. Vemos, por exemplo, muitas empresas, grandes empresas multinacionais, construídas na plataforma da escravidão, na cidade de Nova York, por exemplo, os bancos e asseguradores, ou as cidades de Londres, Amsterdão e Paris, as grandes empresas e grandes bancos, a maioria saiu desse relacionamento criminoso com a escravidão dos negros. Eu diria que a maioria dessas empresas resistem. Algumas empresas aceitam a sua culpa e reconhecem a história. Estão preparadas para falar sobre restituição. Mas o próprio conceito da restituição é tão mínimo
é um exercício de relações públicas, não tem substância, não é concreto, então não pode ser considerado fundamental. As universidades, por exemplo, fizeram o mesmo. As universidades nos Estados Unidos e na Europa reconheceram que se beneficiaram de subvenções de ex-proprietários de escravos. As próprias universidades tinham escravos, elas participavam intelectual e pedagogicamente, assim como filosoficamente, nesse crime contra a humanidade. Essas universidades fizeram pesquisas e muitas delas adotaram uma abordagem minimalista, oferecendo bolsas de estudo a negros, reconhecem a necessidade de fazer mudanças nos currículos, mas essas respostas são mínimas e elas não são sistêmicas, não são estruturais. E, portanto, há dúvidas sobre o seu impacto nas próximas décadas. Então, as pessoas africanas nas Américas, no mundo ocidental, aumentaram a sua demanda pela justiça e exigindo a justiça e a igualdade no século XXI, foram ativistas no contexto da década, ainda temos resistência. Então, fundamentalmente, eu diria que algum progresso foi feito em termos de conscientização pública, também na comunidade negra para impor os seus direitos de igualdade, mas há uma resistência fundamental dos principais beneficiários desses crimes históricos. Então, em termos gerais, se virmos o mundo, pouca ação na Ásia, na própria África, não temos na África o tipo de engajamento que vemos nas Américas, o tipo de atividade que vemos na Europa. Ainda há muito trabalho a fazer na própria África. Muitos dos líderes políticos falam com paixão sobre a questão, mas em termos de mudanças e transformações estruturais, queremos ver um senso maior de unidade africana, pan-africano, não apenas na ONU, mas em todos os fóruns internacionais, no Banco Mundial, na FMI. Queremos ver uma presença maior da voz africana nessas conversas globais no futuro. Muito obrigada pela resposta, professor Beckel. Temos muito o que pensar e nesta década, em 60 segundos, poderia nos dizer qual é a sua visão para o resto da década para os afrodescendentes? Há vários projetos que são muito importantes. Um dos projetos é uma cúpula global para os povos africanos para falar sobre o resto dessa década, sobre mudanças sistêmicas, sobre igualdade institucional. Então, várias partes do mundo pan-africano estamos convocando a União Africana a organizar uma cúpula da diáspora africana, onde quer que estejam, nas Américas, na Europa e no resto do mundo. Vamos ter uma cúpula global pan-africana para falar sobre o resto desta década, das políticas necessárias, das estratégias e da mobilização de todos os povos africanos em nome da humanidade. Não insistimos em nenhuma outra coisa além da liberdade e da justiça. Isso é necessário, isso é importante, e vamos apelar ao mundo para que reconheçamos a agenda dessa cúpula para o interesse da humanidade no século XXI. Obrigado, professor Beckles, pelas inspiradoras respostas e pelo seu tempo. Foi uma honra. Muito obrigado. Obrigado, professor Beckles, pelas suas inspiradoras respostas. O senhor participa desse processo desde o início e as suas intervenções são de extremo valor. O senhor continua a ser uma voz líder e influente em prol dos afrodescendentes. Como sabemos, os afrodescendentes estão espalhados no mundo inteiro. Agora ouviremos as histórias de afrodescendentes de Palenque, na Colômbia, nesse breve documentário intitulado Pequena África, seguido de mais depoimentos de jovens.
Hablar de Palenque é fazer referência. Falar sobre Palenque é fazer referência a um lugar formado ou construído por negros que fugiram da escravização. Palenque é considerado um canto da África na Colômbia. Por quê? Porque conservou a herança dos seus ancestrais africanos. Hoje, Palenque é uma África-América, aqui no meio da Colômbia. Eu poderia dizer que em Palenque a música é tudo. A música em São Basílio de Palenque tem uma influência muito forte, mas não apenas nas festividades, mas também nos rituais, na vida diária e na cadência quando caminhamos. Acredito que em São Basílio de Palenque tudo tem a ver com a música. A música para nós é a coluna vertebral da cultura que os palenqueiros mantêm vivos. Teve um momento na história de Palenque em que as pessoas tinham vergonha de dizer que eram de Palenque, porque ser palenqueiro, falar o idioma palenqueiro era um sinônimo de vergonha, de discriminação, de ser ridicularizado. Na Cartagena, ser negro já era ruim e ser de palenqueiro era ainda pior. Esse sentido de pertencer a essas raízes foram construídas e fortalecidas gradualmente. Algo importante que as novas gerações devem ter em conta é que, primeiro, temos que conhecer e entender a nós próprios, para podermos conhecer e respeitar outros. Se nós pudermos estar juntos no mesmo espaço em unidade, aceitando as nossas diferenças, poderemos viver juntos em paz. É muito importante começar a falar sobre igualdade étnica e sobre a igualdade racial. A injustiça racial é visível, não só pelos atos de racismo ou brico-racismo que vivemos todos os dias, mas na falta de oportunidades, de empregos, a falta de acesso à educação de qualidade para os nossos filhos ou o abandono do Estado. Então, enquanto persistir a injustiça racial, vamos continuar a ter essa desigualdade que afeta, em última análise, os nossos filhos e os nossos jovens. Então, é extremamente importante acabar com a desigualdade que está afetando a nossa gente. Deixa eu falar lá de onde eu venho, a água não chega pra todos. Mas é engraçado, ao mesmo tempo a água chega pra todos. Eu sou angolano, eu sou crioulo, eu sou guineense, eu sou povo. Se tu estás a sentir a minha dor, então também estás connosco. Sou imigrante, mesmo tendo o meu BI. Vivo nessa posição, mas só que eu não nasci aqui. Os meus primos estão lá na banda, estão a lutar pra dar o flip. Eu estou mesmo a mudar de vida, enquanto tem alguns cá fora a orientar-se só com tiras. Peço desculpa, senhor polícia, é dispensada a sua revista. Eu mereço capas de revista, quero motivar o meu people, mudar o mindset dos meus niggas e devolver a autoestima em minhas cistas. Eu passo outro tipo de linha, vem em maior parte em pares, elas está nem muito vizinho. Eu também sangro, eu também choro, eu sinto dor como a sua filha. Mas o meu filho bebe leite como o seu. Se eu morrer aqui, o meu filho perde como o seu. Esse seu racismo ele não entende como eu. Então eu peço que lhe permita que ele cresça melhor que eu. A sério, agora chegou o tempo de mudança. Cansado de me sentir diferente desde criança. Se essa fome que eu sinto desagradaria qualquer pança. Celebramos os 5 anos a lutar pela mudança. Eu sou Unicef, faço a minha parte do trabalho e quero safety para todos. Procuramos equidade, igualdade já é tarde. Um por todos, todos por um, assim fica tudo fácil. Meu nome é Evelyn Moorman, sou uma jovem afrodescendente de 19 anos da República Dominicana. Em toda a história, as pessoas de descendência africana são vítimas de preconceito e exclusão. Desde a infância, somos submetidos a dinâmicas discriminatórias que têm sido tão repetidas que podemos dizer que foram normalizadas.
a pele mais bonita, ela é bonita a despeito de ser negra, por exemplo, esses são os comentários. Na República Dominicana, onde o legado cultural e a herança afro estão presentes em todos os costumes, os jovens ativistas lutamos cada dia porque há um reconhecimento individual e coletivo das nossas raízes, que esse seja um ponto de partida para acabar com o racismo estrutural que permeia a nossa sociedade. Temos um baixo índice de representação nos espaços de decisão. Falta recursos para garantir a plenitude do exercício dos nossos direitos. Os jovens afrodescendentes, com a força vital das suas mudanças, temos o desafio e a responsabilidade de combater essas desigualdades e trabalhar para construir uma realidade onde tenhamos reconhecimento e participação em igualdade de condições em todos os âmbitos da sociedade. Ser afrodescendente é acolher a nossa herança, amar a nossa cultura e fazermos parte da nossa história. Vejam-nos, escutem-nos e nos incluam. Deixe-me ir, preciso andar, vou por aí a procurar, sorrir pra não chorar. Deixe-me ir, preciso andar, vou por aí a procurar, sorrir pra não chorar. Quero assistir ao sol nascer, ver as águas dos rios correr, ouvir os pássaros cantar. Eu quero nascer, quero viver, deixe-me, preciso andar, vou por aí a procurar, rir pra não chorar. Deixe-me, preciso andar, vou por aí a procurar, rir pra não chorar. Deixe-me ir, preciso andar, vou por aí a procurar, sorrir pra não chorar, sorrir pra não chorar, rir pra não chorar, rir pra não chorar. Uau, obrigado aos nossos jovens por essas intervenções. Vocês nos dão muita esperança para o futuro. Agora tenho a grande honra de apresentar a senhora Michaela Moa. Michaela foi jogadora de basquete na Finlândia. Sua mãe finlandesa e pai marfinense. Ela é uma dos 5 afro-finlandeses que criaram o único evento anual dedicado ao cabelo afro na Finlândia, chamado Dia do Cabelo Bom. Michaela tem vasta experiência no combate ao racismo e à discriminação racial e na promoção de uma sociedade etnicamente justa e diversificada. A senhora Moa é a primeira coordenadora antirracismo nomeada pela comunicação europeia. Obrigado, Adomete. Bem-vinda a Michaela. Estamos muito gratos pela sua participação. Parabéns pela sua recente nomeação a esse cargo tão importante. Muito boa sorte para você. Muito obrigada por me convidar para participar desse evento. Estou muito entusiasmado com essa nova nomeação. Eu acho que é um sinal de que a União Europeia tem o antirracismo em uma posição privilegiada na agenda. Acho que vai ser difícil, mas eu acho também que será uma oportunidade extremamente importante para nós. Muito obrigada. Com certeza, eu quero começar essa conversa com você. Você é a primeira
coordenador antirracismo, você poderia falar sobre os eventos que levaram à decisão de criar essa importante função na Comissão da União Europeia? Bem, eu acho que a liderança política que nós temos agora, com o presidente von der Leyen, está realmente empenhada com a igualdade e com a equidade em geral. Sob a sua liderança, temos várias políticas que estão tentando construir uma união de igualdade. Temos as ações antirracistas e, além disso, temos um quadro estratégico da União Europeia, um quadro novo, a estratégia que visa promover a igualdade entre homens e mulheres, como eliminar a disparidade de salários, tudo isso para criar uma união de igualdade. Além disso, com os eventos do ano passado e o assassinato de George Floyd, realmente pôs o antirracismo na mesa. A comissão sabia que tínhamos que fazer alguma coisa abrangente, tínhamos que adotar uma política abrangente e ações em nível horizontal para examinar o antirracismo em todas as nossas políticas. Todos os Estados-membros, no nível local, no nível das ONGs, os eventos do ano passado, o Black Lives Matter, se tornaram um fenômeno global, um movimento de defesa dos direitos humanos e com ações planejadas contra o racismo. É tão bom ver essas mudanças que estão ocorrendo desde 2020. Você poderia falar um pouco sobre a sua função e o que você fará nessa função? Um dos produtos do plano de ação era nomear a coordenadora antirracismo. O objetivo é ter uma coordenação mais estreita da implementação do plano de ação. A minha função será de ter um contato com as organizações da sociedade civil para comunicar as preocupações das minorias raciais e étnicas à comissão, interagir com os Estados-membros, que têm um papel importante nesse processo, para a construção de uma Europa mais igual. É claro que o Parlamento Europeu também estará envolvido. Então, eu serei uma intermediária entre todas as partes interessadas. Além disso, também vou fazer trabalhos internos na comissão, em termos de diversidade e inclusão, para que o staff e a equipe da comissão reflita o que é a Europa em termos raciais e étnicos. Várias áreas de políticas, várias áreas legislativas que estamos tentando examinar para assegurar que a legislação da União Europeia seja transposta para legislações nacionais, em termos de proteger pessoas que vivenciam o racismo e também políticas dos Estados-membros. Estamos incentivando os Estados-membros para que tenham planos nacionais de ação até o fim de 2022. Estamos trabalhando para criar diretrizes
e a coleta de dados sobre igualdade desagregados por origem racial e étnica. Então, o nosso plano de ação é bastante ambicioso. Queremos trabalhar de uma forma muito horizontal e avançar para uma união de igualdade. Muito obrigada e, com certeza, há muito trabalho para você fazer. É um plano muito ambicioso. Falamos um pouco sobre como será o trabalho. Queria falar um pouco sobre os jovens. Sabem que os jovens são catalistas de mudanças em várias esferas da sociedade. Eu queria saber a sua opinião sobre o papel dos jovens afrodescendentes, sobretudo na Europa, o que eles podem fazer em relação ao movimento de justiça. O que esses jovens podem fazer em termos de justiça racial? Essa é uma pergunta muito importante. Os jovens são mencionados explicitamente no plano de ação. Com tantos movimentos de direitos humanos do passado, os jovens, com seu entusiasmo, com a sua coragem, a sua força, têm papéis muito importantes na promoção dos direitos humanos no mundo. A mesma situação ocorre aqui. Os jovens estão famintos por oportunidades de falar sobre essas questões de injustiça. Estão famintos para criar o tipo de mundo em que eles querem viver. Eles se recusam a aceitar a situação. É aí que está a sua força dos jovens, na minha opinião. Isso foi muito óbvio no ano passado, com o movimento global do Black Lives Matter. As pessoas realmente se mobilizaram para não aceitar as coisas como são. Eles queriam mudanças. Você perguntou sobre a Europa especificamente. Quando pensamos sobre a representação típica, a ideia típica do que são os europeus ocidentais, a gente não pensa necessariamente em negros e mulatos, mas a Europa sempre teve negros e mulatos. Então temos que ampliar a representação dos europeus e os jovens estão promovendo essa igualdade. Estão mostrando que a identidade europeia não está relacionada apenas à cor da pele. Então, os jovens têm um papel fundamental na derrubada desses estereótipos. É extremamente importante o seu papel para construirmos uma Europa mais antirracista. Sem aceitar a situação, como você disse, promover mudanças, lutar pelas mudanças que eles querem ver e as pessoas do mundo todo querem ver. Muito obrigado pelos seus comentários. Agora, no meio da década dos afrodescendentes, refletindo sobre esses últimos 6 anos, o que você acha dos avanços em direção à igualdade na Europa? Que mudanças de políticas devemos esperar dos Estados nos próximos 5 anos da década? O que penso sobre os últimos 10 anos, eu vejo uma transição. Acho que estamos em um ponto de inflexão, e estou falando no contexto europeu, com o qual eu estou mais familiarizada. É uma conversa sobre o racismo e ela evoluiu para um ponto em que agora nós podemos falar sobre
racismo estrutural, racismo institucional, e conversar sobre como resolver ou remediar essa situação, fazer mudanças estruturais. Então, eu acho que a conversa avançou para uma pergunta de se há ou não racismo, se há uma história de colonialismo na Europa, agora que tem um papel importante para chegar a um ponto em que agora temos um plano de ação antirracismo em nível europeu. Agora temos uma pessoa nomeada como coordenadora antirracismo. Parece que houve uma mudança muito grande e a conversa mudou. Mas temos que perceber que há muitas questões ainda para ser resolvidas. E precisamos remediar a situação. Essa é uma mudança, na minha opinião, muito importante. Se pensarmos que estamos no meio já da década internacional dos afrodescendentes, o que precisa acontecer, o que acontecerá na última metade da década, pelo menos no nível da União Europeia, vamos começar a fazer mudanças no nível dos Estados-membros, com Estados-membros adotando seus planos nacionais de ação e com o apoio da Comissão da União Europeia, envolvendo várias partes interessadas, desde a sociedade civil até ativistas. Eu acho que isso começará a mudar a cultura sobre antirracismo e igualdade. Isso vai afetar a vida das pessoas. Além disso, a legislação tem um papel importante. Neste momento, estamos trabalhando com uma legislação que criará padrões de igualdade para assegurar que todos os Estados-membros tenham padrões específicos para assegurar que as pessoas que sofrem discriminação e racismo tenham os seus direitos legais. São mudanças que realmente criarão uma mudança, uma transformação estrutural. Ou seja, para criar uma mudança estrutural genuína para problemas estruturais, precisamos de soluções estruturais. São algumas das coisas que eu gostaria de mencionar aqui. Posso falar sobre isso durante várias horas, mas acho que não temos tempo. Com certeza, isso nos mostra quantas camadas existem e a dimensão do trabalho necessário. O que você acha sobre os objetivos da década e como isso afetará o trabalho que já está sendo feito? É uma ótima pergunta quando pensamos sobre os objetivos da década, desde reconhecimento até justiça e desenvolvimento. Eles refletem muito bem os nossos objetivos com o plano antirracismo. Já mencionei alguns dos temas que estão recebendo a nossa atenção. Alguns dos assuntos principais, como a coleta de dados, é uma dimensão para a qual estamos criando diretrizes. Poderemos começar a fazer isso, coletar dados melhores para entender melhor a situação no terreno e criar políticas mais adequadas. Em termos de acesso à justiça, o corpo de legislação de igualdade
visa assegurar a proteção dos marginalizados e as pessoas que estão sofrendo discriminação e preconceito e dar-lhes acesso a serviços, etc., para que possam ter acesso à justiça. E, é claro, em nível horizontal, estamos examinando várias formas de assegurar que as pessoas marginalizadas tenham acesso igual à educação, ao emprego, à saúde e à habitação. Eu acho que os objetivos da década espelham muito bem o Plano de Ação Antirracismo da União Europeia. Quando ele foi elaborado, eu posso apenas imaginar que os objetivos da década serviram como inspiração para quem elaborou o Plano de Ação. Muito obrigada. Estamos no fim da entrevista. Queria só perguntar, em um minuto, poderia nos dizer, como ex-jogador de basquete, que função o esporte pode ter para criar um mundo mais justo? Eu sou ex-jogadora profissional de basquete. Eu devo dizer que os momentos na quadra em que estamos jogando o esporte são os momentos em que eu me senti mais próxima à igualdade. Eu acho que o esporte, especialmente os atletas, têm historicamente desempenhado um papel extremamente importante na promoção dos direitos humanos, na defesa dos direitos humanos e dando visibilidade às injustiças. Por exemplo, Colin Kaepernick ou Muhammad Ali e outros atletas, eles historicamente são atletas que percebem o seu poder como algo mais do que apenas ser um atleta. Eles entendem que tem uma posição na sociedade que lhes permite fazer mudanças. Estamos vendo isso na União Europeia, no campeonato de futebol. Houve 6 ou 7 times que se ajoelharam para apoiar o Black Lives Matter antes de cada jogo. Acho que isso realmente mostra o que o esporte pode fazer na defesa dos direitos humanos. Eu trabalharei em estreita colaboração com o mundo esportivo na implementação do Plano de Ação Antirracismo da União Europeia. Muito obrigada, Michaela, primeira coordenadora antirracismo da União Europeia. Muito obrigada pela sua participação. Obrigado a você pelo convite. Muito obrigada, Michaela, por essas importantes contribuições. A próxima apresentação, outra apresentação musical de um artista, Ruben Rada de Montevideo. Ele vai destacar a herança musical africana na música uruguaia moderna. Os ritmos latino-americanos e do mundo vêm da África. Então vamos desfrutar Ruben Rada e a sua banda falando sobre a Biafra. La política y no responde. Que están muriendo niños a borbotones. Que olvide las banderas, piense en el hombre. Ese que hoy es tu amigo, mañana no será. Porque confía en el lema que vos odias. Mientras que
amigo, mañana no será, porque confías en el lema que vos odias. Amigo, mañana no será, porque confías en el lema que vos odias. Mientras que Biafra estaba muerta, muerta de sol y sin pan. Sus crías estaban blancas, blancas de peste mortal. Biafra está desierta, sus tambores ya no están. Así cantaba su gente mientras pudieron cantar. Ese que hoy es tu amigo, mañana no será, porque confía en el lema que vos odias. Leia, leia, kumaya nagata. Leia, leia, kumaya nagata. Leia, leia, kumaya nagata. Leia, leia, kumaya nagata. Hello, Olá, my name is Ife. meu nome é Efe. Organizer. Eu sou uma organizadora de comunitária, advogada e fellow da ONU da Década Internacional dos Afrodescendentes. Eu queria falar sobre um pouco do trabalho de apoio que eu faço, de apoio às comunidades no Reino Unido. Apoiamos as comunidades negras no Reino Unido com projetos culturais que afirmam o conhecimento negro e afrodescendente e celebra a arte, a cultura e a herança afrodescendente. Reafirmamos e honramos as práticas culturais e os costumes criados pelos negros. Nasci perto do rio, em uma pequena tenda, e como o rio, corro desde que nasci. Faz muito tempo que espero, mas sei que a mudança virá. Sim, com certeza ela virá. Na Guiana, foram feitos muitos avanços para educar os jovens afrodescendentes nessa década internacional dos afrodescendentes sobre os seus direitos humanos e sobre a história dos negros na Guiana. É importante entender e saber de onde viemos. Os avanços são feitos por várias agências locais, mas ainda temos o desafio na sociedade de interagir com a polícia, assim como o sistema educacional e os seus preconceitos. Todos os dias nós temos advogados que tentam lutar contra nós durante essa década, mas também temos aliados, temos amigos que precisam entender as lutas dos afrodescendentes, por que as vidas negras são importantes. No meu período como diretor de engajamento de jovens, muito do meu trabalho tem se dirigido a ter fóruns abertos e conferências em que os jovens na Guiana possam
vir de comunidades rurais e urbanas para acessar as mesmas informações, a educação e as mesmas oportunidades para encontrar os ministros do governo, explicar as suas dificuldades nos seus países e potencialmente ter acesso a recursos e oportunidades para si próprios e as suas comunidades. A mudança vai vir, ela é iminente e vamos ter reconhecimento, justiça e desenvolvimento para a nossa gente de ascendência africana. Talvez seja uma opinião impopular, mas nascendo como afrodescendente numa sociedade ocidental, eu encontro discriminação sutil e até racismo, mas nos últimos anos as nossas sociedades têm acordado. Black Lives Matter, o tokenism não é inclusão. A história africana é muito mais do que a escravidão e o colonialismo. E o racismo não será tolerado. No futuro, nessa década internacional dos afrodescendentes, nós exigimos que os políticos, empresários e a sociedade nos ouçam, nos vejam e nos incluam. Eu tenho otimismo. Eu acho que no futuro, espero que na minha própria vida, a discriminação contra os afrodescendentes se torne uma coisa do passado. Muito obrigada, Ruben, e a sua banda por essa apresentação incrível. E também pelo trabalho incansável que vocês fazem para preservar a rica cultura e herança dos povos afrodescendentes. Gostaria de agradecer também aos nossos jovens participantes pelas suas inspirações e que tornou esse evento tão maravilhoso. É uma honra fazer parte disso. Com certeza, hoje é outro lembrete de que, a respeito de todo o trabalho, todas as mudanças legislativas e políticas, tudo o que fazemos pela ONU, pelos estados, por movimentos como Black Lives Matter, milhões de pessoas continuam a ser estigmatizadas pelo racismo. As pessoas continuam a confrontar a herança da escravidão e do colonialismo. Os afrodescendentes continuam a enfrentar obstáculos aparentemente intransponíveis. Continuamos a enfrentar injustiças e vivenciar situações de preconceito. A Covid-19 tornou impossível e mostram que os afrodescendentes são resilientes e continuam a lutar por um mundo melhor. Muito bem dito. Como o professor Beckel disse, a jornada para reconhecimento, a justiça e o desenvolvimento para os afrodescendentes não será fácil. Então, cada um de nós tem que contribuir para essa missão essencial. Para ter um mundo mais justo e igual, não é para beneficiar apenas os afrodescendentes, mas toda a sociedade. E a consecução da Agenda 2030 também exige que nós tenhamos igualdade. Precisamos continuar a contribuir para que todas as pessoas afrodescendentes sejam ouvidas, vistas e incluídas, para que o racismo seja desmantelado em todos os cantos do nosso planeta. Então, por favor, nos digam no chat o que você planeja fazer, como você vai fazê-lo e que ações você vai empreender nessa luta. Muito obrigado pela sua participação neste evento e aos nossos estimados representantes da ONU, os músicos, os jovens participantes com seus depoimentos inspiradores e vocês, é claro, a nossa plateia maravilhosa. Muito obrigado e até a próxima.